Então vamos lá, meus queridos, agora sem interrupção, nós vamos dar início à primeira parte nossa de correção da questão 136 a 150, beleza? Então vamos lá. Essa primeira questão, a questão 136, ela diz para nós o quê? Ó? O gráfico mostra a evolução e a projeção do custo em dólares por quilowatt-hora e da densidade energética em watt-hora por litro das baterias utilizadas em carros elétricos. Né? Quando a gente vai ler, então, o gráfico, aqui nós podemos perceber que do meu lado de cá, desse lado, nesse caso esquerdo meu, né, tem o custo da bateria, e do outro lado tem a densidade. Então, o custo está sendo representado por essa linha que a gente vê aqui, já a densidade por essa outra linha. Beleza. Né? Com base no gráfico, no ano de 2009, uma bateria de 30 kW custava em torno de 28 mil dólares e tinha um volume de 500 litros. Dado que 1 kW é igual a 1.000 watts, né? De acordo com essa projeção, no ano 2022, uma bateria de 30 kW terá um custo e um volume igual a quanto? Então, vamos lá, gente. A dificuldade dessa questão era você fazer essa contagem, ou seja, analisar exatamente esse gráfico aqui, ó. De um lado, nós temos o custo. Qual é o custo, nesse caso, em quilowatts, no ano 2009? Então, aqui, aproximadamente, ó, como está graduado aqui, ó, cada graduação dessa está medindo 20, então nós tínhamos 900, 920, por aí. 930, mais ou menos, era o valor, certo? Então, se eu pegasse 930 e multiplicasse por 30, certo? Ia dar o quê? 3 vezes 3, 9, 3, 9, 27, ou seja, 27.900, aproximadamente 28 mil era o custo, né, no ano 2009. Beleza. E o volume, nesse caso, era de 500 litros. Vamos lá, que está tratando a densidade. Bacana. Então, no ano 2022, quanto que seria o custo e qual seria o volume? Então, como que a gente ia fazer isso, gente? Olhando aqui agora, tá? Então, no ano 2022, de acordo com esse gráfico, a gente pode ver que o custo está aproximadamente em quanto, gente? Cada graduação dessa era 20, ó, então 20, isso para o custo, tá? Para o custo. Então, aqui nesse caso, nós tivemos o quê, ó? Trabalhando essa linha aqui, ó. Trabalhando essa linha, agora esse negócio não sai daqui, é difícil, né, gente? Olha aqui, ó. Trabalhando essa linha, nós vamos ter mais ou menos que o custo vai ser 140, certo? Se você olhar esse custo aqui, ó, esse custo, ou seja, que aqui está relacionado o custo, certo? Mas ele está aqui, ó, o custo é aproximadamente, então, quando a gente pega essa linha e traz ela para cá, nós vamos ter 100, 120, 140, então, trazendo ela para o lado de cá, certo? Então, 140 é o custo por quilowatts, né, vezes 30, então vai dar o quê? Aproximadamente 4.200 dólares. Isso no ano de 2022. Então, ela caiu para 4.200 dólares. Ou seja, isso nos leva a ver que a opção ou é A ou é B. O negócio agora é encontrar o volume, né? Como é que eu calculo o volume dessa bateria de 30 quilowatts? Né, em litros, ela será dada por, nesse caso, como ela tem 30 quilowatts, certo? A densidade é dada em watts por litro, ou seja, 30 quilowatts equivale a 30 watts, certo? Então, seria 30 mil watts dividido por, qual que é a densidade dela no ano 2022? No ano 2022, a gente vai ver aqui que a densidade ela é de 400, certo?
Então, nesse caso, 30 mil dividido por 400, vamos chegar, então, a 75, que era o volume em litros nesse caso. Portanto, a opção A. Beleza? Tenta entender direitinho e a dificuldade estava em você trabalhar, olhar aqui a graduação, que do lado de cá era custo, do lado de cá era densidade. Lembrando que a densidade era em watts por litro, então eu tinha que pegar a carga, né, a potência da bateria, já que 1 kW equivale a 1000 watts. Se era 30 kW, equivaleria a 30.000 watts, e a densidade era medida por aí. Tudo bem? Isso para a questão 136. Vamos para a questão 137. Ela diz assim: Fabiana é representante de vendas de um fabricante, olha bem, de glicerina, e a tabela descreve as formas, né, de fornecimento do produto, o preço da comissão, preço e a comissão de Fabiana, certo? Então, ó, o tipo de embalagem, qual é a quantidade, qual é o preço e qual é a comissão. Na segunda quinzena de novembro, as vendas feitas por Fabiana totalizaram R$50.100, gerando uma comissão de R$2.565. Dado que nessa quinzena, o número de bombonas grandes vendidas foi 10 vezes o número de containers, né, vendidos, e a quantidade total de glicerina vendida nessa quinzena foi, então, quanto? Certo? Só isso. Então, era uma questãozinha básica de gráfico de sistema linear, certo? Então, olha, nós queremos saber o seguinte, ó, qual a quantidade, né, total de glicerina vendida nessa quinzena. Então, vamos considerar o seguinte, né, considerando aqui, ó, aqui já está a resolução para a gente ganhar tempo, considerando que X seja a quantidade de bombonas pequenas, Y seja a quantidade de bombonas médias, e Z seja a quantidade de containers vendidos. Então, ó, X é a quantidade pequena, Y é a grande, certo? Olha bem, X é a quantidade de bombonas pequenas vendidas e a quantidade de bombonas médias vendidas. Na verdade, seria grandes, né? E Z é a quantidade de containers, né? Beleza. O que nós temos? Numa quinzena, olha, as vendas na segunda quinzena de novembro totalizaram 50.100. Como é que a gente vai calcular, no caso, essas vendas? Então, o valor da bombona vezes, nesse caso, a quantidade, certo? A quantidade vai me dar o valor total. Então, nós teríamos aqui, ó, 300 vezes X, veja bem, ó, 300 vezes X, onde eu tenho, que é o custo da bombona pequena, vezes o valor de cada uma, mais 950 vezes Y, mais 5.200 vezes Z, vai dar o quê? 50.100, foi o preço total. Já tratando da comissão, quanto que ela ganha por comissão? 18 na bombona pequena, 47 na grande e 260 no container. Fazendo a mesma coisa, 18 vezes o valor da bombona pequena, mais 47,50 na grande e 260 no container, somando tudo dá 2.565, que foi a comissão dela, né? Sabe-se também, aí foi dada uma outra relação, né, que determina o seguinte, olha bem, na segunda quinzena, tal, dessa quinzena, o número de bombonas grandes vendidas foi 10 vezes o número dos containers. Então, isso quer dizer, bombonas grandes foi Y, foi 10 vezes Z. Pronto. Então, a questão agora consistia em resolver esse sistema, encontrar X, Y e Z. Nós temos 3 equações, 3 incógnitas, dá para resolver perfeitamente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia multiplicar a primeira linha, nesse caso aqui, ó, nesse caso, por 20,
Porque esses números 950 e 47,5, 95 e 47,5 é o dobro, 52 e 26 é o dobro. Então, se eu multiplicar aqui por 20, certo? Ou por menos 20, né? E somar a primeira com a segunda linha, o que é que eu vou ter? Ó, multiplicando por menos 20 vai dar, ó, 300x mais 950y mais 5.200z é igual a 50.100. Já agora, multiplicando aqui, vai dar menos 360x menos 950y, que é 47,5 vezes 2, menos 505.200z é igual a, multiplicando ali por 2, vai dar quanto? 2.565 vezes 2. 10, 12, 13, vai 1, 10, 11, vai 1, 5. 51.000 menos 51.300. Ou seja, somando aqui, ó, vai dar menos 60x é igual a menos 1.200, ou seja, que leva que 60x é igual a 1.200 e x, então, é igual a 20. Pronto. É só a resolução do sistema. O lance aqui, ou seja, o conhecimento seu estava em, para eu resolver esse sistema, uma das maneiras mais fáceis era somar as parcelas, né, eliminar uma incógnita, que a gente conseguiu eliminar duas, a y e a z. Beleza. Uma vez que eu encontrei x igual a 20, e eu sei que meu y é igual a 10 vezes z, o que nós vamos fazer? Pegar o x igual a 20 e o y igual a 10z e substituir na equação, ou na 1 ou na 2, tanto faz. Se eu substituir na 1, eu vou ter o quê? 360, olha bem, nesse caso aqui, ó, nesse caso, substituindo na verdade, está substituindo na 2. Então, ó, 18 vezes x, que é 20, então aqui deu 18 vezes x, já que x é 20, então vai dar 360, mais 47,5 vezes y. Quem é o meu y? 47,5 vezes y, que é 10z. 47,5 vezes 10 dá quanto? 475z. Mais 260z é igual a 2.565. Somou tudo, deu 735z igual a 2.205. Então, fazendo as contas, z igual a 3. Então, nós já temos que x é igual a 20 e z é igual a 3, né? Mas o que nós queremos? Nós queremos, nesse caso, olha bem, nós queremos saber qual a quantidade total de glicerina vendida nessa quinzena, total vendida. Uma vez, então, que meu y é igual a 10z, então meu y é igual a 30. Beleza. Agora, como é que eu vou calcular a quantidade de glicerina vendida? Então, nós vendemos 20 vezes, veja bem, agora que está outro lance da questão, certo? A quantidade vendida, então, foi 20 partes de 50, ó, 20, nesse caso, opa, pronto. Olha, nesse caso nós tivemos 20 vezes 50, nós tivemos 30 vezes 200 e nós tivemos 3 vezes 1.000. Multiplicando esse troço todo aí, ó, vai dar 20 vezes 50, 20 vezes 50, mais 30 vezes 200 e mais 3 vezes 1.000, vai dar quanto no total? 20 vezes 50, 2 vezes 5, 10, e mais 2 zeros. 3 vezes 2, 6, e mais 3 zeros. 3 vezes 1.000, 3.000. Somou tudo, deu 9, 10.000. Nesse caso, 10.000 litros, 10.000 litros foi a quantidade vendida de todo o produto. Então, o que era a questão 37? Sistema linear. Então, para isso que serve o diagnóstico. Eu não sei resolver sistema. Então, estuda, fica atento, sistema com 2 incógnitas, 3 incógnitas, é absolutamente comum no Enem, muito cobrado. Então, é um assunto que você deve estar atento nas aulas, quando acontecer, que você precisa desenvolver. Beleza? Vamos lá. Próxima questão, questão 138. Ela diz assim, ó,
O almoxarifado de uma prefeitura utiliza chapas metálicas para identificar bens materiais adquiridos por uma das 8 secretarias municipais. Nas chapas são gravados o código com 10 dígitos numéricos a fim de identificar o bem em questão. O esquema apresenta um exemplo dessas chapas. Então, tá lá. Como que é o código, gente? O código está aqui, ó. Então, primeiro, aqui é o ano, nesse caso de aquisição do bem, 2018. Aqui é uma sequência, né? O número sequencial de entrada, ou seja, é a identificação, nesse caso, do produto, certo? E aqui, os últimos 2 algarismos representam o código da secretaria. Tranquila. Dado que o número sequencial de entrada é composto de 4 dígitos, que indica o número sequencial de entrada, que vai identificar qual é o produto que foi registrado. Sequência de 4 dígitos, que vai de 001, certo? Para cada uma das secretarias, o sistema codificado permite essa prefeitura, considerando as 8 secretarias ao longo do ano, a codificação tem no máximo o quê? Gente, uma questão bem tranquila. Então, em um ano, quantos produtos podem ser identificados? Gente, se a identificação é composta de 4 algarismos, certo? Começando do 1, então, quantos elementos no máximo eu posso aplicar, gente? Então, se começa do 1, então eu vou ter 9.999. Considerando que são 8 secretarias, então, para cada secretaria, eu vou identificar se foi a secretaria 1, se foi a 2, se foi a 3. Então, eu tenho o produto 1 para a secretaria 1, produto 1 para a secretaria 2, o produto 1 para a secretaria 3, até a secretaria 8. Então, eu tenho 9.999 produtos que eu posso arquivar ou registrar, certo? Vezes uma quantidade de 8 secretarias, dá um total de 79.992 bens que podem ser arquivados. Uma simples questão de interpretação, conhecimento numérico e uma multiplicação de números inteiros, né? Questão que teria um valor grande no Enem. Beleza? Vamos lá, gente. Desculpa aí. Na questão 139, diz assim, ó, considere um bando de pássaros de determinada espécie, no qual cabe ao macho conquistar a fêmea para formar um casal. Enquanto a maioria dos pássaros machos dessa espécie canta e dá pequenos saltos, alguns conseguem dar saltos maiores, atraindo mais a atenção das fêmeas, né? Com isso, estima-se que a chance dos pássaros que realizam maiores saltos conseguir uma parceria é igual a 30%, enquanto a chance dos demais pássaros machos dessa espécie é igual a 10%. Sabendo que nesse bando há 150 pássaros machos, dos quais 30 conseguem dar saltos maiores, né? Ao observar um casal recém-formado, a probabilidade do pássaro macho ser capaz de dar saltos maiores Gente, então vamos lá. Nesse caso, são observados dos quais, são 150 pássaros machos, dos quais 30 conseguem dar saltos maiores, certo? A chance de um pássaro dar salto maior e conquistar a fêmea é de 30%. Então, considerando que 30 são os pássaros que conseguem dar esses saltos maiores, certo? E considerando que a chance dele conseguir formar um casal é 30%, então seria 30% de 30 nesse caso, que vai dar quanto, gente? Que vai ser igual a 9, é o primeiro cálculo. Já para os demais pássaros, 10%, né, conseguem formar um casal, certo? Dos demais pássaros, certo? Quantos pássaros eram ao todo? 150.
Tiramos os 30, que dão saltos maiores, sobraram 120. 10% de 120 vai ser quanto? 12. Então, beleza. Então, portanto, nós temos aí, ó, 12 mais 9, ou seja, 21 pássaros machos que formaram um casal. Porque está falando isso. Sabendo que nesse bando, 150 pássaros, dos quais 30 conseguem dar saltos maiores, se observar um casal recém-formado, a probabilidade do pássaro macho ser capaz de dar saltos altos é: quantos casais, quantos pássaros conseguiu formar um casal, gente? É 21. Desses 21, quantos dão saltos maiores? Porque, olha, quantos dão saltos maiores? Então, nesse caso, 9, certo? Porque são apenas 30% dos que dão saltos altos, certo? Quantos deram saltos maiores? 30. 30% deles é que consegue isso. Então, 9 mais 12 deu 21. Ou seja, 9 pássaros em 21 seria aquele capaz de dar saltos maiores. 9 em 21, simplificando aqui por 3, dá 3 sobre 7. Opção D seria a resposta da questão. Probabilidade, assunto importantíssimo, muito cobrado no Enem, certo? E, como a gente já disse, aos poucos a gente vai aprendendo e evoluindo na forma, a pegada de probabilidade. Tá beleza? Vamos lá. A questão 140, ela trabalha com geometria sólida. Se é uma questão que você errou, errou por quê? Por falta de conteúdo, porque você não estudou o assunto ainda, faz parte do processo, tenha calma, que no tempo certo todas as coisas irão acontecer. Beleza? Diz assim, ó, em uma palestra, um cientista ilustrou comparativamente o tamanho dos planetas do sistema solar com o auxílio da foto a seguir. Então, vamos lá, que a gente vê, né, o Sol, né, planeta Júpiter, Terra, Plutão e tudo mais. No entanto, o cientista diz que essa foto dificulta a percepção correta da diferença de tamanho entre os planetas. Para ilustrar o que dizia, ele pediu para a plateia considerar que todos os planetas são esféricos, né? E que o tamanho do raio, ó, o tamanho do raio do planeta Júpiter é 11 vezes o tamanho do raio do planeta Terra, certo? Em seguida, lançou a seguinte pergunta: se associarmos o planeta Terra a uma bola de futebol, e o planeta Júpiter deverá ser associado aproximadamente a quantas vezes esta bola? Então, nesse caso, aí era o cuidado para não cair na armadilha de proporcionalidade direta. Ah, o que seria? Nesse caso, o raio é 11 vezes o raio do planeta Terra, 11 vezes maior, comparado Júpiter a Terra, que aqui está, certo? Beleza. Aí eu posso me precipitar e falar que é 11 ao quadrado, que é raio ao quadrado, e dá 121 e dá B. Só que não é isso. Se eu errei isso, aí falta de atenção. Se eu comparar isso a uma bola, eu vou ter, então, o quê? O volume. Então, nesse caso, nós temos aqui o Júpiter e nós temos aqui a Terra, certo? Nesse caso, o que eu deveria fazer? O que eu deveria saber? Qual era o conhecimento que eu deveria ter? O volume da esfera. E o que é o volume da esfera? É 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Uma vez que é 4/3 de πr ao cubo, nesse caso, comparando os dois, né, a representação correta, então, seria o quê? Então, o volume, sabendo que o raio do planeta Júpiter é 11 vezes o raio da Terra, se o raio da Terra for R, o raio de Júpiter será o quê? 11 R, certo? Então, o volume da Terra é esse mesmo, 4/3 de πr ao cubo, que o raio é R. Já o volume do Júpiter, o que seria o volume do planeta Júpiter? Seria 4/3 de π vezes o raio. Quem é o raio? 11R ao cubo. Ou seja, 4/3 de π vezes 11R ao cubo, fazendo a conta, 11 ao cubo,
vezes, então vai dar quanto? 1.331. 1.331 vezes 4 terços de πr ao cubo. Se o volume da Terra é esse, o volume do Júpiter é o quê? É 1.331 vezes 4 terços de πr ao cubo. Ou seja, nesse caso, seria 1.331 vezes. Beleza? Então, uma questão super de boa, certo? Que ela envolve conhecimento de geometria sólida, certo? Volume da esfera. Os sólidos mais comuns abordados são prismas e cilindros, certo? Nesse caso aí foi uma esfera. Vamos lá. Para 141, o que ela diz? Já funciona no extremo sul da costa brasileira, é um radar capaz de detectar, olha bem, capaz de detectar, identificar embarcações em alto mar depois da curvatura da Terra. Feito com o apoio da Marinha, o radar OTH chega a acompanhar o tráfego de navios cerca de 370 quilômetros da costa. Olha bem, o feixe de ondas desse radar fornece uma cobertura de 120 graus a partir da antena transmissora, conforme aplicado aí. Considerando a área de cobertura indicada na figura, certo? Represente um setor circular do plano, de acordo com esses dados, qual que é a área da cobertura desse radar? O que nós queremos? A área de cobertura. O que seria isso? Então, esta área toda que envolve esse suposto setor circular, né, setor circular, cujo ângulo central é de 120 graus. 120 graus aparece aqui. Beleza? Como é que eu calculo a área de um setor? O que representa esse setor, gente? Olha, simplesmente o setor ali está representando o quê, ó? Setor é o quê? É parte do círculo. O que seria a área do círculo? A área de todo o círculo era π vezes raio ao quadrado. A área πr ao quadrado. É ou não é? Mas, como aqui, ó, representa 120 graus, 120 equivale a qual fração de todo o círculo? Então, ele equivale a 1/3. Portanto, a área do setor aí vai ser o quê? πr ao quadrado sobre 3. E aí, pronto, se é πr ao quadrado sobre 3, nesse caso, a área do setor é igual a π. Quem é o raio nosso, gente? O raio é 370 quilômetros. Então, 370 ao quadrado sobre 3. Aí, quando eu faço essas contas, aqui a resposta, ela não está em função de π, certo? Ela foi transformada o π em 3 ou 3,14. Como eu pergunto um valor aproximado não, um intervalo entre quanto e quanto, quando perguntou o intervalo entre quanto e quanto, convém usar π igual a 3,14. Então, assim ficou, ó, a área é igual π, que era 3,14, certo? Vezes um raio ao quadrado sobre 3, fazendo as contas, deu 143.288. 143.288 está entre 140 e 150. Então, o que foi cobrado nessa questão? Área de setor circular, geometria plana. Então, a questão anterior foi geometria sólida. Essa questão, área de círculo, comprimento e área, assunto muito recorrente no Enem, certo? Vale a pena estudar também. E assim você vai conhecendo as questões abordadas, beleza? Para isso que serve simulado. Vamos lá. A questão 142, ela diz assim, ó, o índice Big Mac é o índice criado e calculado pela revista The Economic em mais de 100 países, que serve para explicar um conceito econômico, vou aumentar isso aqui na tela para eu ler ali, certo? Chamado paridade de poder de compra.
Funciona assim. Se um sanduíche em determinado país for mais barato que nos Estados Unidos, se ele for mais barato, significa que a moeda desse país está desvalorizada em relação ao dólar. Se o sanduíche for mais caro que nos Estados Unidos, quer dizer que a moeda está valorizada. Em julho de 2018, um sanduíche custava R$16,90 no Brasil e $5,51 nos Estados Unidos. Considerando o referido mês, a cotação era de R$3,85 por dólar. Conclui que a moeda brasileira estava, em relação ao dólar, desvalorizada aproximadamente em 4. Gente, então, se o sanduíche era R$16,90 e o dólar estava a 3,85, então a primeira coisa que eu tinha que fazer era calcular quantos dólares valia um sanduíche no Brasil. Quando a gente fizesse esta conta, nós íamos encontrar quanto? 4,39. Gente, então, nos Estados Unidos, o sanduíche estava em quanto? Em 5,51. No Brasil, estava em 4,39. O que que diz? Se o sanduíche for mais barato, olha bem, se o sanduíche for mais barato, significa que a moeda está desvalorizada. E aqui na questão quer saber desvalorizada em quanto? Então, quando eu quiser calcular o percentual de uma coisa comparada à outra, ou eu faço essa diferença, ou seja, desvalorizada em quanto? Peguei o valor do sanduíche nos Estados Unidos, subtraí do Brasil, deu uma diferença e dividi o quê? Por 5,51, que é comparado aos Estados Unidos. Ou seja, deu 20%, porque aqui foi a diferença de preço. Mas se eu quiser fazer direto, eu vou pegar 4,39 e dividir por 5,51. É muito comum esse cálculo, certo? Quando eu faço essa conta, eu vou encontrar o quê? Aproximadamente 0,8. 0,8, isso quer dizer o quê? Que o sanduíche aqui custa 80 centavos, 80% do preço dos Estados Unidos. Se o valor comparado é de 80%, quer dizer que houve uma diminuição, esse valor é mais barato que esse, em quantos por cento? Em 20%. Como nós estamos tratando desvalorização, que é isso que está sendo tratada a questão, quer dizer que a moeda brasileira está o quê? 20% mais baixa ou desvalorizada comparada aos Estados Unidos. Beleza? Uma questão de porcentagem, né, no qual tinha primeiro o cálculo para você fazer a comparação em dólar, né? E aí eu falo mais uma coisa aqui. Porcentagem é outro assunto absolutamente cobrado e disparado no Enem, certo? Geralmente tem questões de porcentagem bem fáceis, né? Tranquilas, que é um cálculo percentual direto. Outra, tipo essa, quer saber o percentual de uma coisa comparada à outra. E existe, às vezes, questões de porcentagem também que pode exigir um pouquinho mais da gente. Como sempre, tudo precisa de muito treino. Se você quiser chegar bem, treine o máximo que você puder. Beleza? Vamos lá. Nessa questão, também geometria sólida, aparentemente. Diz assim, as bases do sólido, ilustrado na figura 1, destacadas em amarelo, são figuras congruentes contidas em planos paralelos que distam entre si 6 unidades, certo? A base inferior desse sólido, apresentada na figura 2, é a delimitação dos arcos. Está delimitando aqui, nesse caso, o arco, certo? Então, aqui nós temos, olha, delimita, nesse caso, os arcos da segurança centrados nos pontos, né? 4 e 0, uma tem centro no ponto 4 e 0, outra tem centro no ponto 2 e 0, e outra tem centro no ponto 4 e 2. Aí, com isso, ele fala o seguinte, o volume do sólido indicado na figura 1, né, em unidades de volume envolvendo os planos X, Y e Z. Super tranquila, certo? Então, quer saber aqui o volume desse sólido, o que seria o volume do sólido aí? Então, aqui a gente vê, ó, né, uma estrutura, não preciso desenhar, riscar aqui, senão vai bagunçar vocês. Então, vamos lá. O que eu preciso calcular?
Sabemos que é um sólido que apresenta duas bases paralelas e congruentes. Para esse tipo de situação, o que é o volume do sólido? O volume do sólido é o quê? A área da base vezes a altura. Para todos os sólidos em que as bases são paralelas e a altura cresce perpendicular, ou seja, é um sólido reto, em que ele é reto, a altura é perpendicular, nesse caso ao plano, as bases são paralelas, certo? Então, tudo que eu preciso é o quê? A altura a gente já sabe que é 6, ó, dá para ver aqui que a altura é 6. Eu só preciso calcular a área dessa parte amarela. E aí, se você observar bem, essa parte amarela é formada, olha bem, ó, é formada primeiro por um setor circular, olha para você ver, para entender melhor, é como se eu tivesse, é como se eu tivesse uma situação dessa maneira aqui, ó. Olha o que está sendo apresentado. Essa parte amarela, se fosse toda, ela seria isso aqui, ó. Certo? Se fosse toda. Porém, o que está acontecendo? Ela está com um pequeno corte aqui, outro corte aqui e outro corte aqui, certo? Então, ó, tirou essas três partes. Beleza. Então, o que a gente precisa? Então, como é que eu calculo a área desse setor aqui, ó? Primeiro, é um setor cujo raio mede 4, certo? O raio mede 4, beleza? Então, o que seria a área desse setor? A área de um ciclo, a gente já sabe, é o quê? Πr ao quadrado. Como é um setor, então seria o quê? Seria πr. Π, o raio é 4, πr ao quadrado sobre 4. Por que é sobre 4? Porque representa apenas uma das 4 partes. Beleza. Só que a gente vê que não está incluindo esses círculos menores aqui, ó. Vamos lá. Esses círculos menores, ó, não está incluindo não está incluindo esse círculo menorzinho aqui, ó. Certo? Enfim, vocês estão vendo. É isso aqui, ó. Então, aqui nós sabemos, se aqui é o centro, o raio desse círculo aqui, ó, é 1, certo? A distância do centro a qualquer lado. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Se vai de 1 a 3, o raio também é 1, certo? Então, o que a gente pode perceber aqui, ó? Existem quantos pedacinhos aqui, ó, de raio igual a 1, ó? Tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui também é um pedaço de raio igual a 1. Então, eu tenho quantos pedacinhos, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada um representa o quê? Cada xzinho aqui, ó, representa 1/4. Certo ou não? É como se eu tivesse assim, ó. Olha bem, nesse caso agora, um círculo menor. Eu tenho esse pedaço, esse, mas na verdade eu tenho 5. Então eu tenho o quê? Eu tenho que tirar dessa parte amarela 5/4. Por que são 5/4? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e o quinto quarto lá. 5/4 de π. Só que quanto que é o raio desse menorzinho? 1 ao quadrado. Pronto. Aí o negócio era essa conta. Aí ficou, ó, fazendo aqui, ó, π vezes raio ao quadrado sobre 4, ou seja, deu, olhando aqui, ó, gente, deu 16 sobre 4, que deu 4π, né? Depois, menos 5π sobre 4. Fazendo as contas, vai dar quanto? 11π sobre 4. O que é 11π sobre 4? É a área da base. Então, a área da base é isso. Qual que é o volume do sólido? O volume do sólido, então, é a área da base deu 11π sobre 4 e a altura dele é 6. O volume, então, do sólido é, simplificando aqui por 2, aqui dá 2, aqui dá 3, deu 33π sobre 2. Certo? 11 vezes 3, 33 sobre 2. 33 sobre 2 dá quanto? Dá 16,5π. Então, que a opção é a opção C. Muito legal. Geometria sólida é uma matéria adorável, certo? E aí ela é composta das geometrias partes planas, situações planas, enfim, que são um assunto que você vai evoluir, certo? Vale muito a pena colocar na programação
para estudar a geometria sólida, que é um assunto adorável de estudar. Beleza? E aí você vai marcando seu diagnóstico. Ah, eu errei a questão de geometria sólida, errei todas as geometrias sólidas. Por quê? Porque eu não estudei ainda, eu não sei ainda, eu vou aprender. E eu sei que eu tenho que aprender aos poucos. É isso que vale. Questão 144, diz assim: uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia constatou-se, olha bem, constatou que os níveis elevados de colesterol atingem cerca de 4 em cada 10 brasileiros adultos. Olha, atinge 4 em 10 brasileiros adultos. Isso corresponde a cerca de 60 milhões de pessoas adultas. Olha bem, o nível de colesterol atinge cerca de 4 em 10. 4 em 10 é o mesmo que 40%. Esses 40% representa 60 milhões de pessoas adultas, certo? O estudo ainda revelou que aproximadamente 11% da população adulta nunca fez exame de colesterol. Olha bem, 11% nunca fez. 11% não fez. 11% de toda a população, certo? A partir dos dados, é possível concluir que o número de brasileiros adultos que fizeram o exame de colesterol é aproximadamente o quê? Então, essa questão, muito show também, envolve o quê? Proporção, razão, certo? Porcentagem, enfim, uma questão muito bacana, com TI, bem bacana também, do Enem. Então, fala aí, ó, 4 em cada 10, ou seja, 4 em cada 10 representa 40%. 40% representa 60 milhões de pessoas, né, que sofrem ou têm o colesterol alto. Então, o que nós seríamos? Se 40% representa 60 milhões, 100% que a população toda vai ser o quê? Né? 40% são 60 milhões de pessoas. Então, 100% que a população toda era X, certo? Então, se eu faço essa conta, X é igual a 60 vezes 100 sobre 40, que vai ser o quê? 150 milhões. Esta é a população total. Agora, quantos por cento, estima-se que, ou melhor, estima-se não, revelou que 11% da população adulta brasileira nunca fez exame de colesterol. Então, é 11% de quanto? De 150. 11% de 150, fazendo essas contas, vai dar 16,5 milhões de pessoas nunca fizeram exame de colesterol. Beleza? Tranquila, boa demais, né? Questão recorrente. Esta é uma questão de análise de gráfico, de tabela, só que uma tabela bem especial, envolve equações gráficas, um bocado de conhecimento aí, ou seja, e as coisas a gente vai aprendendo a ler gráfico na medida que a gente vai conhecendo gráficos, né, gente? Todo gráfico, ele é feito, no caso, para você ler, é um cruzamento de informações, x e y, e assim vai. Ela diz assim, o infográfico indica o desempenho em termos de aproveitamento percentual dos pontos possíveis das principais seleções de futebol da categoria masculino e feminino em Copas do Mundo. Ó, aqui eu vejo aproveitamento feminino e aqui eu vejo aproveitamento masculino na escala de 0 a 100% e na escala de 0 a 100%, tanto masculino e feminino. Um gráfico bem interessante. Em relação ao total de países indicados no infográfico, certo? Aqueles que obtiveram mais de 25% dos pontos na categoria feminino e menos 50% na categoria masculino em Copas do Mundo corresponde a. Galera, do total, gente, do total, o que eu tinha que fazer? Eu não estou vendo aqui, ó, onde está falando que é o total de países que estão indicados. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer, gente, era contar. Era contar mesmo? Sim, contar. Porque eu não tenho isso. Em relação tal, eu quero saber quanto vale isso aí. Então, o que eu tinha que fazer? Contar. Aí você regiona, ó. 1, 2, marca lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Contando, gente, vai dar 20 países, para ganhar tempo. Beleza? O que me interessa? O que me interessa são aqueles que obtiveram, olha, do total, aqueles que obtiveram mais de 25% dos pontos na categoria feminino. Então, ó, o feminino foi mais que 25%. E menos que 50% na categoria masculino. Masculino foi menos que 50%. Só que aqui, gente, nós temos um I. Esse I aí representa o quê? Que foi simultaneamente as mulheres, o feminino foi mais de 25 e os homens foi menos de 50. Então, onde que está incluindo isso? Olha como é que você iria ler esse gráfico. Onde que as mulheres são mais de 25%. Mulheres tá nessa linha aqui, ó, certo? Então, a gente vai ler, ó, olha, menos de 25, entre 25 e 50, 50 e 75, ou seja, vamos ver aqui se é coerente. Quem teve aproveitamento menos de 25%? Ó, tem aqui, ó, Dinamarca, Argentina, Colômbia, Gama, México, Nigéria, Coreia, Nova Zelândia. Quem teve aproveitamento mais de 75%, gente? Nós temos ali em destaque os Estados Unidos. Isso para o feminino. O feminino a gente está olhando nesse sentido aqui, certo? Olha para você ver como é que é bacana esse gráfico. Ou seja, é bem coerente. Eu quero que as mulheres sejam mais que 25, porém, eu quero que os homens, olha, mulher mais que 25 e os homens menos que 50. Olha aqui, ó, homem está do lado de cá. Então, as mulheres mais que 25 e os homens menos que 50. Certo? Menos que 50. Tá vendo aqui, ó? Os homens menos que 50, os homens menos que 50 daqui para baixo. As mulheres mais que 25 daqui para cima. Ou seja, gente, nesse caso, quantos países nós temos aqui em destaque? Então, olha, você está vendo que está do lado de cá. Realmente, eu não conto Colômbia nem Nigéria. Então, tá Austrália, Coreia, Japão, Suécia, Noruega e Estados Unidos. Todas esses países aí tiveram para o feminino mais que 25% e para o masculino menos que 50%. E, simultaneamente, o E caracteriza sempre uma interseção. Então, tá aí. Nesse caso, nós teríamos o quê, gente? Quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 20. Opa, 6 em 20. O que representa 6 em 20? 6 em 20 é o mesmo que 3 em 10, ou 30%. Beleza? Muito legal a questão, gostei muito dessa questão. Vamos lá. Vamos então para 146. O que fala a questão 146? Então, a 146, ela diz: Rita compra bijuterias para revender. Em julho, ela comprou 3 pulseiras iguais e 10 colares iguais, pagando um total de R$ 87. Em agosto, ela comprou 10 das mesmas pulseiras, com desconto de 10%, e 25 dos mesmos colares, com um acréscimo de 10%. Então, as pulseiras teve um desconto de 10%, e os colares teve um aumento de 10%. Certo? Gastando nessa compra R$ 243. Em julho, o preço de cada colar superava o preço da pulseira E. Muito legal também, questão de porcentagem, fazendo abordagem a algumas situações. Então, vamos lá. Primeira compra dela foi R$ 87. Como é que ela consumiu R$ 87? Ela comprou 3 pulseiras, nós vamos chamar de X o valor de cada pulseira, e vamos chamar de Y o valor de cada colar. Então, ela pagou 3x, 3 vezes x, mais 10 vezes y, dando, então, o quê? R$ 87 o preço de pulseiras e colares. Já em agosto, ela comprou 10 das mesmas pulseiras, só que agora com um desconto de 10%. Então, se o valor era X, gente, se eu tiro 10% desse valor, eu vou ficar com quanto? Com 0,9 do valor dele. Certo? Simples, né, gente?
um valor foi diminuído em 10%, ficou valendo o quê? 90% do valor dele. A mesma coisa com Y. Só que o preço da pulseira foi 10% mais cara do colar, quer dizer. Então, o valor do Y foi 10% maior. Então, Y mais 10% de Y, ou seja, tem um valor. Aumento 10%, vou para 4. Vou escrever 1,1Y. E aí que está o grande lance da questão. Nesse caso, 10 pulseiras ao preço de, aumentando aqui, 10 pulseiras ao preço de 90, né, 0,9 do X, que é o anterior, mais 25 colares, agora com valor 1,1Y, porque isso aqui quer dizer o valor aumentado em 10%, isso aqui quer dizer o valor diminuído em 10%, certo? E somando aí deu quanto? 243. Melhorando essa questão, ficou 3x na primeira equação, 3x mais 10y igual a 87, 9x mais 27,5y igual a 243. Aí caiu um sisteminha, né, gente? Poderíamos fazer o quê? Multiplicar aqui, a primeira equação por menos 3, ou seja, desenvolvendo essa questão, resolvendo um sistema que a gente já sabe resolver, poderia multiplicar aqui por menos 3 para cancelar o x, né? Ficou, então, que o meu y passou a ser 7,2 e o meu x passou a ser 5, certo? Agora, nesse caso, ele fala o seguinte, se x e y representavam os valores dessa mercadoria antes, ou seja, lá no mês de agosto, ele pergunta, o preço de cada colar superava o preço da pulseira em quanto? O preço do colar é 7,2. O preço da pulseira era igual a 5. Quanto que esse número é em relação a esse? Aí o que eu disse para você. Superava em quanto? Então, aqui a conta está sendo o seguinte, 7,2, que é o valor, menos 5, está superando em quanto? Certo? Dividido por 5, que a comparação é feita em cima do X, que é a pulseira. Quanto o colar é mais caro que a pulseira? Ou então, eu faria essa conta direta. 7,2 dividido por 5. Quando eu faço 7,2 dividido por 5, com certeza eu vou encontrar 1,44. O que é 1,44 em porcentagem? Quer dizer, um valor aumentado em 44%. Então, está aí a opção, né? Então, tratou valor antes, valor aumentado, valor diminuído, sistema, percentual de uma coisa comparada à outra, disparada, já é a segunda questão da prova, cobrando a mesma situação, a mesma proposta. Beleza? Aí, como vocês veem, repetindo, sistema que é com 2 incógnitas, aquele outro lá atrás foi com 3, aqui é uma porcentagem comparada, o outro foi mais ou menos a mesma coisa. É aí que o TRI começa a avaliar você, como é que está o desenvolvimento seu em cada questão, acertando aqui, errando ali. Se você acertou aqui, achando que você acertar ali também é grande, né? O que leva você a errar no caso? Vamos lá. A questão 147, muito legal essa questão, é análise combinatória, é uma questão especial de análise. Geralmente, a análise cobra 2 questões, né? Uma envolvendo o princípio multiplicativo básico, ou permutação, ou, né, situação mais simples, princípio multiplicativo, e outra envolvendo situações, né, que requer do aluno mais conhecimento, ou seja, ele tem que ter estudado mais para ele ter visto esse tipo de questão. Então, ela diz assim, existe quantidade ilimitada de bolas, certo? Uma quantidade ilimitada de bolas de 3 cores, branca, preta e azul. Em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. 8 das bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... O que seria esse lance de bolas diferentes, gente? Caixas diferentes. Uma caixa poderia ter 2 bolas brancas, 2 pretas e 4 azuis. Ou ainda poderia ter 4 brancas, 3 pretas e uma azul. Ou poderia ter todas brancas, ou todas pretas, ou todas azuis. Quantas caixas com
quantidade de bolas com cores diferentes poderíamos ter. Então, a ideia que é legal aí. Eu ia, então, para explicar essa questão, vamos considerar o seguinte, eu tenho bolas brancas, bolas pretas e bolas azuis. Se eu somar a bola preta mais branca mais azul, tem que dar 8 bolas na caixa. E o lance dessa questão é exatamente isso. Como é que eu defino quantas soluções tem essa equação? É como se eu fosse fazer assim, gente. Eu vou fazer aqui uma para você aqui paralela, tá? É como se eu tivesse assim, ó. Se eu fosse calcular x mais y igual a 2, considerando só números inteiros, certo? Considerando só números naturais, melhor dizendo, ou seja, números não negativos, certo? Quantas soluções eu tenho para isso? Ah, o meu x pode ser 1 e o meu y pode ser 1. Ou o meu x pode ser 2 e o meu y pode ser 0. Ou o meu x pode ser 0 e o meu y pode ser 2, certo? Então, quantas soluções eu tenho para isso aqui, certo? Quantas soluções eu tenho para isso? Preste atenção. Então, nesse caso, muitas soluções dessa equação aqui foram 4. Como é que eu vou calcular esse número de soluções? Preste atenção. Para eu calcular o número de soluções, eu vou ter o quê, gente? Preste atenção. Eu vou ter aqui, ó. Só um minutinho. Valeu, gente. Desculpa aí, tá bom? Olha aqui, ó. Então, nesse caso, nós temos aqui o seguinte, ó. Então, a solução, nós tivemos 4 soluções. Como é que eu explicaria isso para você? Vamos de novo aqui, porque fui atrapalhado ali, né, gente? Então, eu tinha que fazer, ó, a soma de 2 elementos tinha que dar 2. Então, a soma de 2 elementos tinha que dar 2, é como se fosse aqui, os 2 elementos, as 2 unidades, e eu tinha que somar 2, ou seja, eu usei o sinal mais uma vez. A ideia, então, ela seria o quê? De quantas maneiras eu posso distribuir isso? Aqui é como se eu tivesse assim, ó, 1 mais 1. Aqui é como se eu tivesse assim, ó, 2 mais 0. E aqui é como se eu tivesse 0 mais 2. Tá entendendo? Então, o que houve aqui nessa proposta, gente? Uma mudança de posição dos elementos. Para eu trabalhar isso a gente calcula como sendo uma permutação. De quantos elementos ao todo eu tenho? 3 elementos. Permutação de 3 com repetição de 2. Permutação de 3 com repetição de 2 é calculado como 3 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui, a ideia era a mesma coisa. Então, é como se eu tivesse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bolas e fosse usar o sinal mais 2 vezes. Todas as trocas que eu puder fazer aqui são válidas. Todas as trocas. Aqui é como se eu tivesse assim, ó, 8 bolas pretas, que eu estou primeiro marcando preta. Depois, nenhuma branca, ó, não tem espaço nenhuma aqui branca e nenhuma azul. Mas se eu fizesse assim, ó, 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, mais 1, 2. Ou seja, eu usei quantas vezes esse símbolo? 3, 6, 7, 8. E quantas vezes o sinal mais? 2 vezes. Que solução seria essa? 3, 3 e 2. Então, isso aqui é uma distribuição de bolas de cores diferentes que eu posso colocar na caixa, sendo preta, branca e azul, certo? Sendo esse par, um terno, que chama terno. São 3 elementos. Beleza? Então, como é que eu calculo a quantidade de distribuição que eu posso fazer com estes elementos? A quantidade de distribuição seria uma permutação. Quantos elementos eu estou vendo aqui, ó? Eu estou vendo 8 tracinhos que representam as bolas e estou vendo 2 vezes aqui o sinal mais. Então, eu estou vendo 10 elementos. Então, é a permutação de 10 elementos. Repetição de 8 e 2. O que seria a permutação de 10 com repetição de 8 e 2? É 10 fatorial sobre 8 fatorial e 2 fatorial. Por quê? Isso aqui, então, vai ser calculado, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, simplificando com 8, 2 fatorial, 2 vezes 1, corto 8 com 8, ficou 10 vezes 9, 90, por 2 deu 45. Isso quer dizer, então, ó, que eu vou ter 45 formas diferentes
de organizar estas bolas, contendo as diversas possibilidades de trabalhar as cores diferentes, certo? Então, 8 bolas pretas, uma caixa tem 8 bolas pretas, outra tem 8 bolas brancas, outra tem 8 bolas azuis, outra tem 2 brancas, 2 pretas e 4 azuis, outra tem 5 azuis, 2 pretas e uma branca, e assim vai. Ao todo, dá para a gente formar 145 formas diferentes. Qual é o assunto dessa questão, galera? Análise combinatória, permutação com repetição, questão especial, né? Ou seja, considerada um nível mais difícil mesmo. Essa questão, ela estaria lá no topo, lá em cima, de pontuação, né? Ou seja, TRI dela seria um pouco baixo, certo? Mas isso não justifica você não estudar a análise combinatória, que você vai ter, em média, em probabilidade de análise, 5 questões de sua prova. Deixar de estudar isso é deixar de fazer muitas questões e cair muito sua nota também. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão, olha, legal. Uma questão agora de probabilidade, mais uma de probabilidade. Diz assim, uma caixa contém 100 bolas de mesmo formato, peso e textura, sendo que algumas são brancas e outras são pretas. Sorteando ao acaso e com reposição. Isso você tem que estar atento. Ó, uma bola, 2 vezes, a probabilidade de que em ambos os sorteios saia uma bola preta é igual a 256 sobre 625. Sendo assim, o total de bolas pretas na caixa supera o total de bolas brancas em 4. Galera, qual que é a ideia? Olha, nesse caso, nós temos o seguinte, eu poderia, tem essa resolução aqui, eu poderia também pensar assim, na caixa, tem 100 bolas, mesmo formato, peso e textura, sendo algumas brancas e outras pretas. Então, são 100 bolas. Certo? Quantas brancas? Vou chamar de B brancas. Certo? Quantas pretas? P pretas. Ou então vou colocar assim, para ficar mais fácil, eu vou colocar que são B bolas brancas e P bolas pretas, né? A probabilidade de sair, vai ser feito sorteio 2 vezes, certo? Tirar 2 bolas e com reposição. A probabilidade de sair 2 bolas pretas é de 256 sobre 625. Então, vou sortear a bola preta, depois a segunda é bola preta. Qual a chance de sair uma bola preta aqui? Então, é tantas bolas pretas em 100. Qual a chance de sair a segunda bola ser preta? Tantas em 100 também. Certo? Porque vai ser reposta. Se não fosse reposta, ela seria o quê? Era P bolas em 100, depois tirei uma preta, ficou quantas? P menos uma em 99. Mas como é com reposição, e diz que a probabilidade disso acontecer era 256 sobre 625. Pronto. Fazendo essa conta, P vezes P deu P ao quadrado, sobre 10.000 é igual a 256 sobre 625. Fazendo a conta, gente, nós vamos encontrar P igual a 64. Se são 64 bolas pretas, bolas brancas seria quanto? 36. Cuidado para você não precipitar. 64 bolas pretas e 36 bolas brancas. Falou o seguinte, sendo assim, o total de bolas pretas na caixa supera o total de brancas em quanto? Supera. Então, é 64 menos 36, vai ser quantas, gente? 28 bolas. Beleza? Probabilidade bem tranquila essa questão, né? Se você estudou direitinho, bacana. Vamos lá. Questão 149, mais uma questão abordando geometria sólida. Que é um assunto bem explorado e tá. Por que esses conteúdos estão aparecendo aqui agora? Exatamente para você saber. Eu sei geometria sólida, eu não sei. Sei, mas errei. Tá, eu sei, mas errei. Então, sei, errei por falta de atenção. Então, eu vou procurar saber o que eu errei. Certo? Se não sei, vou estudar. Ela diz assim. Então, primeira coisa era você visualizar a questão. Sobre a face quadrada, BCGH, face quadrada. Gente, se a face é quadrada, então isso aqui, esse lado,
ó, BC, HG é um quadrado, então tem lados iguais, certo? Do paralelepípedo reto retângulo foram traçadas aí, ó, algumas arestas, GQ e HP, interceptando em J, né, interceptado nesse ponto, né, e com P e Q dividindo o BC em 3 segmentos congruentes. Então, quando dividiu aqui, ó, ficou 3 partezinhas iguais aqui embaixo. Está sendo falado. Sabe-se que ainda HE, que é essa medida toda aqui, ó, vale 8. E que o volume que G, olha bem, GHJ, GJHE, ou seja, essa coisa cinza que vocês veem aqui, ó, é um prisma reto de volume igual a 81. Ele quer saber qual que é o volume do paralelepípedo todo. O volume dessa parte aqui é 81. Qual que é o volume de todo? Aí vem aquelas pessoas que jogam a questão no bicho, né, gente? Gente, se o volume dessa parte aqui, dessa parte do meio aí, ó, vale 81, como é que o volume de tudo vai valer 72? Não tem nenhuma chance. Outra coisa, vai valer 96, gente, só esse pouquinho acima de 81, então a opção D e E, muito provavelmente, são questões que você não deveria marcar, né? Porque não tem lógica isso aí, né? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa era o quê, ó? Nós fazemos, opa, peraí. Nesse caso, a primeira coisa era eu, não sei o que está acontecendo. Vamos de novo. Pronto. Olha, aqui nós temos, nesse caso, o quê? Essa face aqui está como se fosse o meu G, o meu H, certo? Ela foi dividida de forma que aqui ficou dividida em 3 partes congruentes. Então, essa foi a proposta da questão, certo? De forma que aqui está o ponto J, certo? Se você olhar bem, essa parte aqui, ó, como isso aqui é um prisma, certo? Eu vou considerar que esse prisma, isso aqui é a base do prisma, é como se ele tivesse assim, ó, certo? O meu prisma vai estar dessa maneira, tá bom? Então, ó, aqui é o meu G, aqui é o meu H e aqui é o meu J, como se fosse isso. E essa altura dele, ó, é de H até E. Essa altura dele vale 8. O que é o volume do prisma, gente? O volume do prisma, ó, lembra? Volume de um sólido com bases paralelas? Volume é a área da base vezes a altura. O que é a base dele? A base dele é isso, que representa esta medida que aqui está. Então, eu preciso encontrar essa medida para envolver o volume do paralelepípedo. O que eu sei? Eu sei que o volume do prisma é 81. Então, vai ficar assim, ó, área da base, certo? Vezes a altura é igual a 81. Beleza. Mas eu não tenho nada ainda, certo? Ou melhor, eu preciso de algumas coisas. Aqui, então, ó, como aqui ele vai falar que aqui está sendo dividido em 3 partes iguais, vou chamar de x, x e x. Certo? Então, tudo isso vale 3x. Como aqui também tudo vale 3x, uma vez que são quadrado, e aqui em cima vale 3x. A área desta base aqui, ó, isso aqui é um triângulo. O que é a área da base? A área de um triângulo, é um triângulo qualquer. A área de uma base pode ser o quê? A área de um triângulo pode ser o quê? Base vezes altura sobre 2. Certo? O que eu posso fazer aqui ainda? Nesse caso, eu ainda posso... Olha bem esses 2 triângulos aqui, ó, gente, ó. Esse triângulo maior de cima aqui, com esse triângulo aqui, ó, com ângulos opostos pelo vértice, são triângulos semelhantes. Então, eu posso calcular uma relação entre o x e o h. Como é que eu vou fazer isso, ó? Então, esse pedacinho aqui, ó, se tudo isso aqui, ó, se tudo isso aqui é 3x, se tudo isso aqui é igual a 3x, esse pedacinho vai ser o quê? 3x menos h. 3x, que é tudo, menos h, que é essa parte. Trabalhando agora semelhança de triângulos, ó, trabalhando semelhança de triângulos, o que eu vou ter, ó? Essa base aqui, que é 3x, está para essa basinha menor, que é x, assim como essa altura aqui, que é h, está para essa outra altura, que é 3x menos h. Cancelando esse x aqui, vai ficar assim, ó, 3
e passando isso para lá, já multiplicando, ó, vezes 3x menos h é igual a h. Então, ficou, ó, 9x menos 3h é igual a h. 9x é igual a 4h. Quem é h? h é igual a 9x sobre 4. Pronto. Eu achei a altura que eu precisava em função da medida aqui da base. O que é, então, o volume do prisma? O volume do prisma é igual à área da base. O que é a área da base? Essa área da base é a área do triângulo. O que é a área do triângulo? Bases altura sobre 2. O que seria a base minha aqui? Essa base minha vai medir aqui, ó, 3x. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x. O que é a altura? 9x sobre 4. Sobre 2. Fazendo esses cálculos, nós vamos chegar, ó, 27x ao quadrado sobre 4 sobre 2. Então, a área da base é 27x ao quadrado. Esse 4 desce aqui dividindo 2 vai dar sobre 8. Certo? Então, ó, base vezes a altura sobre 2, deu 4. 27x ao quadrado sobre 8. Beleza? Então, o volume seria área da base, ó, 27x ao quadrado sobre 8, vezes a altura. Quanto que é a altura? É 9x sobre 4, e tudo isso é igual a 81. O que nós vamos fazer agora? Despencar um tanto de simplificação aqui, ó. Por exemplo, o 9 aqui, com esse 81, dá para simplificar. Dá 9. Só deu para fazer isso. Então, ficou assim, ó. 27x ao cubo sobre 32 é igual a 9. Certo? O que eu quero, na verdade? Ó, na verdade, se eu tivesse feito em função de outra relação, talvez ficasse mais tranquilo. Mas já que eu estou aqui, vamos até o fim. Então, vai ficar assim, ó. Nesse caso, ó, é x ao cubo é igual a 32 vezes 9 sobre 27. Esse é o meu x ao cubo. 32 vezes 9 sobre 27. Posso multiplicar aqui vai dar 3. Então, x ao cubo é igual a 32 sobre 3. Beleza? Esse foi um dado que eu encontrei. Só que, o que vai ser o volume do... O que vai ser o volume do paralelepípedo? O volume do paralelepípedo, eu vou calcular aqui em verde. Em verde. O volume do paralelepípedo é também o quê? Área da base vezes a altura. Ou seja, a área da base, ó, isso vezes isso, e a altura. Ou então é A vezes B vezes C que a gente fala. Quanto é que mede, no caso, isso aqui? Essa parte aqui, ó, mede 8. Quanto é que mede isso aqui, ó? Mede 3x. E quanto é que mede a altura? 3x. Certo? Então, nesse caso, nós tivemos esta relação, certo? Área da base. Ô, gente, voltando aqui, ó, nós cometemos um pequeno deslize aqui, ó, que a área da base vezes a altura, área da base eu já tinha calculado, certo? Opa, área da base eu já tinha calculado. Bem que eu vi que estava surgindo um x ao cubo, estava meio estranho isso aqui, ó, galera, ó. Preste atenção, voltando aqui, ó, dá tempo, tá bom, gente? Isso vale a atenção nossa também. O volume aqui, ó, é a área da base, que é isso. Quanto é que vale isso, ó? É isso, ó, que deu quanto? Deu 27x ao quadrado sobre 8. Vezes a altura do prisma, que é quanto? 8. Tudo isso é igual a 81. Ó, pra você ver. Ó, pra você ver que vacilo, né, gente? E aí, ó, a gente viu que o trem estava meio esquisito, que esse 8 com esse 8 dá para simplificar, o 27 com 81 também dá 3, ó. Ó como é que ficou muito mais tranquilo. Então, ficou assim, ó, x ao quadrado é igual a 3, não é isso? Porque o 27 com 81 simplificando deu 3, x ao quadrado é igual a 3, x é igual a raiz de 3, mas posso deixar como x ao quadrado. Agora sim, ó, o volume do paralelepípedo é o que, ó? Seria a área da base vezes a altura também, que é um prisma. A área da base, então, vai ficar o que, ó, gente? Vai ficar 8 vezes esse lado aqui que mede quanto? 3x. E essa altura aqui que mede quanto? 3x também. Então, é 8 vezes 3, 24 vezes 3, 72x ao quadrado. Então, é 72. Quem é x ao quadrado? 3. 72 vezes 3 vai dar 216.
Então, eu cometi um pequeno vacilo ali na hora que foi calculada da base. Na hora que eu joguei a área da base vezes a altura, eu usei a altura anterior, mas o volume é igual a 216, né? Muito legal. Eu adoro geometria sólida. Esta questão, 150, então vamos lá. A questão 150, olha o que ela diz para nós. É uma questão que você tem que ter um conhecimento, uma certa visão espacial também. Ela diz assim, ó, seja ABCD um paralelogramo no qual BP, enfim. Aqui, ó, ele fala o seguinte, no paralelogramo AB, olha o que nós temos. AP é isso, é AP, tá? É BQ, depois CR e DS são segmentos contidos em retas paralelas entre si, certo? Localizados no mesmo lado de um plano que contém um paralelogramo ABCD. Sabe-se que AP mede 10, BQ, que é isso aqui, ó, mede 8, CR mede 18 e aqui vai medir 22. T, olha bem, o que é T? T é o ponto de interseção entre entre AC e BD. E MN são, respectivamente, os pontos médios de PR e QS, como mostra na figura. Nessas condições dadas, o segmento MN mede quanto? Se você olhar assim, na estrutura plana, vai ficar mais complexo de ver. Se você olhar agora na seguinte condição. Primeira coisa, ó, vamos trabalhar essa figura bem desmontada, certo? Vou trabalhar ela bem desmontada. Eu vou ter mais ou menos isso. Então, aqui, ó, está o meu A, o meu P, o meu C e o meu R. Na outra estrutura, eu tenho essa aqui, ó. Opa. Eu tenho essa, depois essa, depois essa e depois essa. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui é S, aqui é D, aqui é B e aqui é Q. Aqui é 8 e aqui é 22. Certo? Gente, foi dito que MN eram os pontos médios desses segmentos aí, certo? Se você quiser ainda ter uma relação, aí é um conceito de geometria plana, juntando a geometria espacial, é possível a gente calcular a medida desses segmentos. Eles são considerados como bases médias desses quadriláteros. O que seria essa base média aqui, ó? Vou colocar o ponto T, ambos vão estar no ponto T. Então, aqui, ó, MT, ela seria igual a PA, que nesse caso é 10, mais, então seria 10 mais 18 sobre 2, que vai ser igual a 14. E NT vai ser o quê, ó? Vai ser 22 mais 8 sobre 2. Então, NT é igual a 15. Beleza. Mas como é que eu vou enxergar isso aqui agora dentro de uma proposta de uma questão? Então, para você enxergar, eu vou tentar aqui fazer para você uma outra estrutura. Imagina que eu venha fazer, peraí, imagina que eu venha fazer essa estrutura aqui, ó. Vamos lá, tenta acompanhar, tá? Tenta acompanhar. Olha bem. Então, nesse caso, vamos aqui, outra estrutura. Peraí. Não escorregou aqui. Ia mudar. Escorregou. Pronto. Mais ou menos. Pronto. Vou fazer isso. Certo? Aí eu vou fazer isso, isso e isso. Então, olha, preste atenção. Aqui é como se tivesse assim, ó. O meu A vai estar nessa posição, o meu B está aqui, o meu C está aqui e o meu D está ali. Aqui são os pontos, olha bem, ó, os pontos de interseção dessas diagonais, que é o ponto T.
Se eu fizer lá em cima, vai dar na mesma, tá? Se eu fizer aqui em cima, esse ponto de interseção, esse ponto de interseção, ele estaria coincidindo com o ponto de interseção aqui embaixo. E aí que está o grande barato da questão, certo? Qualquer segmento que você traçar aqui, ó, qualquer linha que você traçar, vai estar nessa linha, vai estar coincidindo nesse ponto aí, ó. Então, preste atenção no que eu vou fazer aqui agora. Preste atenção. Eu vou pegar aqui, eu vou desenhar esse segmento maior, que é o DS. Eu vou considerar como se eu estivesse lá em cima, certo? E eu vou considerar isso aqui, ó. Vamos considerar essa parte. Vou começar aí embaixo. Tá. Olha, vou considerar isso aqui, ó. Beleza? Então, olha, eu quero que você veja agora para mim, isso aqui é o ponto Q, tá bom? Eu quero que você veja agora plano, esse plano aqui, ó. Tenta enxergar, antes disso, vamos tentar fazer o outro. Vamos tentar fazer o outro. O outro é a mesma coisa, ó. Aqui estava um pouquinho mais alto, estava um pouquinho mais alto, estava na posição 10 e lá na 18. Então, está mais ou menos nessa altura. Mas aqui, ó, aqui estaria o meu P e aqui estaria o meu R. Então, aqui, ó, você está vendo dois planos. O lance aqui era saber que esses planos, o meu desenho não foi tão bem estruturado, mas vou fazer ele numa posição de forma que, certo? Tá bom, de qualquer maneira. O que eu vou ter aqui, ó? Então, aqui vai estar, é aqui que está o lance, ó. Aqui vai estar o ponto N e aqui vai estar o ponto M, certo? Quando ele pede aquela medida ali, ó, ele está querendo, na verdade, isso aqui. Se você quiser olhar melhor, tenta enxergar esse ponto aqui, ó, que é o P. Tenta enxergar esse plano aqui, ó. Tenta enxergar ele, certo? E aqui sendo o ponto N, certo? Agora, olhe o azul. O azul, a mesma coisa. Tenta enxergar o azul, ó. Aqui está, ó. Aqui vai estar ele, certo? Pronto. E aqui vai estar o ponto N. Beleza? Esses pontos MN, eles vão estar na mesma linha desse segmento NT. E agora que está o barato da questão, certo? Qual que é o barato da questão? Essa medida aqui, ó, que vai de M até T, essa medida aqui, ó, ela vai valer quanto? Ela vale K. Opa, SQ. Gente, não, ela vale 15. Na verdade, ó, ela é a mais alta. Essa NT, essa outra, ó, ela vale 15, certo? Essa medida mais alta, ela vai valer 15. E essa medida N, é porque aqui está, ó, na verdade, aqui está aqui está o meu M no PR, PR está M, e no SQ está N. Então, o meu NT vale 15. E o meu MT vale quanto? Vale 14. Então, se eles estão na mesma linha e o o NT vale 15 e esse aqui, ó, MT vale 14, qual a diferença entre essas alturas? Simplesmente uma unidade. Então, tá aí, a opção A era a resposta para essa questão. E assim, a gente finaliza essa primeira parte. Mas o mais importante é aquilo que a gente fala. O que a gente fala? O mais importante é você ir reconhecendo as questões e descobrindo essas questões, conhecendo o modelo, identificando o que você sabe, o que não sabe, e a gente aprende cada coisa, a cada dia, a cada aula, aprende uma coisa nova. Se você tiver paciência de crescimento e fazer, mesmo que erre,
mas fazendo essas questões e corrigindo e participando da correção, você vai ter resultado. Grande beijo, vamos continuar daqui a pouco para a segunda parte. Beleza? É isso aí.